Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o Evangelho e abra comigo no livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, profeta Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler somente o versículo 15. Livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias está depois do livro do profeta Isaías, que é mais conhecido. Depois de Isaías está Jeremias. Capítulo 3, versículo 15. Quem já achou, diga amém. Já achou? Veja se tem alguém perto de você que esteja sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem o Evangelho perto de você, localize e vamos ler. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Vou ler de novo. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Eu vou ler pela terceira vez e agora eu quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui hoje, na sede da Paz e Vida em São Luís, repetindo bem alto e bem forte. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Você crê nessa promessa de Deus? Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos, vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Aplauda! Aplauda da melhor maneira possível. A melhor maneira de aplaudir é aplaudir de boca aberta, dizendo glória a Deus. Aplauda dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração do povo da Paz e Vida em São Luís, mas recebe também o louvor e a adoração de quem te aplaude e te glorifica à distância. Vem falar conosco, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Envia a tua palavra santa com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Deus falou através do profeta Jeremias que ele dará ao seu povo pastores. E esses pastores que Deus vai dar ao seu povo serão pastores que vão apacentar as ovelhas do Senhor com ciência e com inteligência. Hoje eu quero falar de um dos 5 ministérios que existem na igreja. Os 5 ministérios. Um deles é o ministério pastoral. Numa outra oportunidade eu falo dos outros ministérios. Não dá para falar de todos num único dia. Mas o Espírito Santo me tocou para falar desse assunto. Porque se nós somos ovelhas do Senhor, nós temos que entender a importância do ministério pastoral. O ministério pastoral é, sem sombra de dúvida, um dos ministérios mais importantes dentre os 5. Porque não existe a possibilidade de uma ovelha viver sem o seu pastor. Não existe. Você pode estudar na natureza a relação do pastor e das ovelhas. E você vai perceber que assim como a ovelha precisa do rebanho,
e ela precisa das outras ovelhas, né, do rebanho. Ela não pode viver sozinha. A ovelha também precisa da figura do pastor. Não é por acaso que o Senhor Jesus, ele se compara a si mesmo também como pastor. Mas hoje eu não quero falar de Jesus, o bom pastor, não. Eu quero falar do pastor mesmo, do homem de Deus, constituído pelo Senhor para ser o pastor da igreja. Porque é desse pastor aqui que está falando o versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração. Pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. A primeira coisa que você precisa entender sobre ser pastor é que ser pastor não é uma profissão. Não é. Eu sou uma pessoa que eu não tenho profissão. Eu não tenho. Há muitos pastores que têm profissão, porque foram chamados por Deus depois que já tinham feito uma carreira. Então, há pastores que têm profissão. Antes de ser pastor, ele era publicitário, como foi o pastor João Ribe Palharim, né? Exerceu a função de publicitário muitos anos antes de se tornar pastor. Há casos de pastores que antes de ser pastor, ele foi comerciante, ele foi qualquer outra coisa. Aí ele tem profissão. Mas há outros que Deus chama bem cedo, como Deus me chamou bem cedo, e não me deu sequer a oportunidade de desenvolver uma profissão. Eu nunca tive profissão, nunca me ocupei com os trabalhos seculares. O meu trabalho sempre foi o trabalho de ganhar almas para o Senhor Jesus. Então eu não tenho profissão. Não tenho. Se você tem a curiosidade de saber, eu lhe digo: pastor, você tem carteira de trabalho? Tenho. Eu tenho. Sabe o que está escrito lá? Só o meu nome, nada mais. Tem uma foto minha lá, bem jovenzinho, minha assinatura lá. Eu fiz questão de fazer, para quê, não sei. Mas fiz. Está lá, eu tenho uma carteira de trabalho. Jesus nunca fez questão de assinar minha carteira de trabalho aqui da terra. Mas eu sei que eu tenho um registro de trabalho lá na glória. E esse registro tem muitas folhas escritas, muitas e muitas folhas. Mas o ministério pastoral, gente, ele não é trabalho, ele não é profissão. Ser pastor é vocação. É vocação. Mas também não é uma vocação humana, é uma vocação celestial. Porque a gente não escolhe ser pastor, nós somos escolhidos para sermos pastores. Deus simplesmente olha e diz: é você que eu quero. Em qual momento? Em qual situação? Em qual circunstância? Isso depende muito. Tem uns que Deus chama bem cedinho. Já que você está com a Bíblia aberta aí no livro do profeta Jeremias, olha só o que está escrito no capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Preste atenção aqui. Jeremias foi chamado por Deus antes mesmo de nascer. Ele estava no ventre da mãe e Deus já tinha determinado: esse aí vai ser profeta. Então, quando é que ele foi chamado? Quando criança. Mas ele foi um caso específico. Há outros casos, como o caso de Isaías. Isaías foi chamado no meio de uma crise nacional. No ano que morreu o rei Uzias, Israel estava vivendo um momento complicado. Naquele ano, Deus chamou Isaías para o ministério. Há outros que Deus chamou, como Jonas. Jonas foi chamado por Deus a despeito da sua vontade.
É por isso que eu digo que ser pastor não é uma escolha. Eu não escolho ser pastor, eu sou escolhido para tal. Jonas não queria ser profeta, não queria pregar. Tanto é que Deus falou com ele, vá para tal lugar, e ele queria ir? Não. O coração dele tinha uma dificuldade grande em perdoar. O que Jonas queria era o castigo de Deus contra os inimigos. Mas Deus precisou mostrar para ele o que é o amor e a misericórdia de Deus. Trazendo para os dias atuais, tem uns que Deus chama para o ministério pastoral, quando jovens, outros quando já são mais maduros, uns começam bem cedo na caminhada com Deus, outros vivem uma vida, fazem muitas coisas erradas, depois se convertem, se arrependem e se voltam para o Senhor e são chamados. A forma como Deus chamou pouco importa. O que importa é que aquele que foi chamado, receba o chamado, cumpra o chamado e desempenhe o chamado. Agora, continuando aqui em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus, ela dá duas dicas de como é o pastor segundo o coração de Deus. E é sobre essas duas dicas que a Bíblia dá aqui que eu quero tratar. Mas antes, deixa eu destacar um ponto aqui do versículo 15. E vos darei pastores. Grifa isso aqui. E vos darei pastores. Repare numa coisa, Deus não dá a igreja para o pastor. Deus dá o pastor para a igreja. Eu não sei se você conseguiu pegar essa informação. Quando Deus diz para o seu povo, eu vos darei pastores, Ele está deixando bem claro que Ele pega o pastor e põe na igreja. Não é Ele pegar a igreja e dar na mão do pastor. Quem entendeu a diferença? Pastor, honestamente não entendi. Para mim é a mesma coisa. Não é, absolutamente não é. Entenda, a igreja nunca foi, nunca será de absolutamente nenhum pastor. Nenhum. De quem é a igreja? De quem é a igreja? De Jesus. Jesus não deu a igreja para o pastor. Ele deu o pastor para a igreja. Então, eu não sou dono de vocês. Eu sou servo de vocês. Compreende isso? Ainda que você me veja com um olhar respeitoso. É o meu pastor, é a autoridade espiritual sobre a minha vida, é um líder ministerial, é alguém que tem autoridade sobre a igreja. Sim, tudo isso existe, mas eu quero que você se lembre sempre do pastor como um servo de Deus, que Deus deu para a igreja. Então pode ter certeza, se eu quiser ser um bom pastor, eu tenho que ter essa mentalidade. Deus não me deu a igreja, Deus me deu para a igreja. Muito bem, vamos continuar entendendo agora. Quais são as funções de um pastor? E eu não estou falando aqui das funções operacionais, porque isso aí você já imagina. A função do pastor é fazer o culto. A função do pastor é abrir igrejas. A função do pastor é fazer discípulos, é ganhar almas. Isso aí é o óbvio, todo mundo sabe. Mas olhando para dentro da palavra, mergulhando nesse ensinamento que eu estou fazendo com você sobre o ministério pastoral, vamos entender quais são as funções de um pastor. Número 1, a função básica do pastor é pastorear, óbvio. Mas pastorear na prática é o quê? Anote se quiser. Pastorear é alimentar o rebanho de Cristo com o alimento que Deus provê. E o alimento que Deus provê para o pastor alimentar o rebanho de Cristo é a palavra de Deus. Então a função número 1 do pastor, que é pastorear,
A função de pastorear inclui alimentar o rebanho de Cristo com a palavra de Deus. É muito válido que o pastor seja um homem inteligente, culto, capacitado, formado de repente, que tenha especialização em alguma coisa, isso é muito bom. Mas o que a igreja precisa para se alimentar é da palavra de Deus. É muito perigoso quando nós vemos hoje em dia pastores que estão trazendo para o altar da igreja outros ensinamentos, outras informações que fogem da palavra de Deus. É que a Bíblia a gente sempre pregou, vamos falar hoje sobre outra coisa. Vamos utilizar outra literatura. Vamos ler o texto que está no livro de fulano de tal. É muito perigoso. Porque o que alimenta a igreja de Cristo, o que alimenta o rebanho do Senhor, é a palavra de Deus. O pastor não provê o alimento. Quem provê o alimento para o rebanho é Deus. Deus já proveu o alimento que você precisa, e esse alimento é a palavra de Deus. É disso que você precisa. É deste alimento aqui. Eu não tenho que prover o alimento. Eu tenho que apenas oferecer o alimento que Deus já preparou. Dá uma glória a Deus aí. Pode aplaudir o Senhor. Alimentar o rebanho com a palavra. Outra função do pastor é proteger o rebanho contra os lobos vorazes, os lobos perigosos. Um dia o apóstolo Paulo reuniu os irmãos de uma igreja, era o seu último culto, ele estava se despedindo porque ia para uma outra igreja. E aí o Paulo, ele fez o seguinte ensinamento, vá comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, no versículo 28 até o 30, o Paulo está falando com os obreiros. Ele está falando com aqueles irmãos que Deus tinha levantado para ajudá-lo naquele trabalho. Os irmãos que haviam sido consagrados para exercer o ministério. Os presbíteros daquela igreja. E olha o ensinamento que Paulo, o apóstolo, dá para aqueles obreiros. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo alerta os obreiros daquela igreja dizendo: eu quero que vocês vigiem, eu quero que vocês apacentem esse rebanho, porque esse rebanho é de Deus e foi comprado com o sangue de Jesus. Depois que eu sair daqui, vão aparecer lobos. E Paulo falou isso não que ele se sentia o melhor, não, ele falou isso por revelação do Espírito Santo. Tanto é que se você for estudar a história da igreja, você vai ver que depois que Paulo saiu dali, começaram a aparecer vários falsos profetas. O Espírito Santo revelou a Paulo o que iria acontecer daí a algum tempo. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês têm que proteger a igreja de Cristo contra os lobos. Então qual que é a função do pastor? Número 1, alimentar o rebanho de Cristo com o alimento que Deus provê, que é a palavra. E 2, proteger a igreja dos lobos. Tem muito lobo por aí, viu? Tem muito lobo. Os lobos são predadores das ovelhas. Os lobos atacam as ovelhas do rebanho e as matam. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer roubar, matar e destruir. O pastor que
Deus levanta para cuidar do rebanho, ele tem que vigiar o rebanho. E quando ele começa a perceber que o lobo, que é Satanás, está querendo abocanhar uma ovelha, o que o pastor faz? Ele protege aquela ovelha. E como que ele protege a ovelha? Orando mais por aquela pessoa, protege em oração, protege em aconselhamento. O pastor chega para aquela pessoa e diz: ó, estou sentindo a tua falta na igreja. Vigia, hein? O diabo está querendo te abocanhar, o diabo está querendo te passar uma rasteira. Às vezes a pessoa acredita, às vezes não. Às vezes ela diz: isso é conversa do pastor, ele deve falar isso para todo mundo. Mas acredite, quando o teu pastor te alerta sobre algo, quando o teu pastor te dá uma advertência sobre algo, ele está cumprindo a função que ele recebeu de Deus, que é cuidar das ovelhas para que não sejam atacadas pelos lobos. A terceira função de um pastor. Bem, a gente costuma dizer que pastor de verdade tem que ter cheiro de ovelha. Por que o pastor tem cheiro de ovelha? Porque ele precisa ter convívio com o rebanho. Uma coisa é o pregador, outra coisa é o pastor. Diga, uma coisa é pregador, outra coisa é pastor. Não é a mesma coisa não, pastor? Não, não é. Sabe quem é o pregador? O pregador é aquele que eu chamo de vez em quando para vir aqui trazer uma palavra. Ele vem aqui e prega para vocês. E aí às vezes a igreja dá maior valor ao pregador de fora, né? Se disser assim: vai vir um pregador aí trazer uma palavra, puxa, a igreja enche, todo mundo dá glória e sapateia, e canta, e bate palma, e aquela festa por causa daquele pregador. Mas aquele pregador não cuida das ovelhas. Aquele pregador não chora nas madrugadas por aquele rebanho. Aquele pregador não ora e nem jejua por aquelas ovelhas. Aquele pregador não foi buscar nenhuma daquelas ovelhas. Ele só foi lá e pregou. A pregação foi boa? Ótimo, glória a Deus, Deus usou, amém, que bênção, glória a Deus. Mas acabou a pregação, o pregador faz o quê? Pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, entra no avião e vai para o próximo destino, pregar em outro lugar, e Deus vai usar ele de outra forma, em outro lugar, com uma outra pregação, ou às vezes até com a mesma pregação que ele prega em um monte de lugar diferente. Mas o pastor não. O pastor é aquele que está ali todo dia, alimentando aquelas mesmas ovelhas, cuidando daquele mesmo rebanho. Muitas vezes tirando o carrapato daquela ovelha, muitas vezes ensinando aquela ovelha teimosa que insiste em querer se desviar. Esse aí é o pastor, é diferente do pregador. O pastor tem cheiro de ovelha porque tem convívio com ela. Nós temos que tomar cuidado com pastores que não gostam de estar próximo das ovelhas. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que estar disponível. O pastor tem que estar próximo do rebanho. As pessoas precisam saber que se precisar, ele vai estar lá. Eu nunca acionei o pastor. Mas por quê? Porque nunca precisou. Porque se precisar, ele vai estar lá. Nunca precisei conversar com o pastor, nunca precisei me abrir, nunca senti essa necessidade. Ótimo, que bom que você está bem, glória a Deus por isso, que Deus continue te abençoando. Mas saiba que se um dia precisar, nós estamos aqui para quê? Para servir. Quem está entendendo até aqui? É isso que é a função do pastor. Agora voltando a Jeremias capítulo 3, versículo 15... Deus falou para o profeta que iria levantar para o seu povo pastores que iriam apacentar o rebanho do Senhor, e pastores segundo o coração de Deus. O que é um pastor segundo o coração de Deus? É o pastor ideal para aquele rebanho específico. Deus sabe exatamente qual pastor entregar para qual rebanho. Deus sabe.
Deus olhou para esse rebanho aqui, olhou para mim, a milhares de quilômetros, e te conhecendo, e me conhecendo, Deus falou, aquele rebanho lá, está precisando desse pastor aqui. Aí Ele me trouxe de lá de onde eu estava, e me deu a vocês. Ele não deu vocês a mim, Ele me deu a vocês, porque Ele dá o pastor ao rebanho, Ele não dá o rebanho ao pastor. Aí Deus me colocou aqui para isso. Então eu posso dizer para você que eu sou um pastor segundo o coração de Deus, porque nunca passou no meu coração estar aqui, mas no coração de Deus já estava determinado que eu estaria aqui. Então é segundo o coração de Deus. Não é o pastor que botou no coração dele, quer saber? Estou sentindo no meu coração que eu vou abrir uma igreja aqui. Estou sentindo no meu coração que aqui na garagem de casa eu vou montar uma igreja e vai dar certo. Não tem que ser segundo o coração do homem, tem que ser segundo o coração de Deus. E infelizmente, minha gente, está cheio de pastores por aí, que até são pastores, mas não são segundo o coração de Deus. Até é pastor, até sabe pregar, até faz um culto bonito, mas aquele trabalho não é segundo o coração de Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Pastor, seja mais claro. Quando o trabalho é fruto de divisão, não é segundo o coração de Deus. Saiu de uma igreja, aí pegou os membros daquela igreja e levou para outra. Que alma que foi ganha ali? Me diga. Que acréscimo que foi para o reino de Deus isso? Nada, não acrescentou nada, fez foi dividir. Quando é fruto de uma rebelião, o tal pastor estava debaixo de uma autonomia, de uma liderança, e de repente ele diz assim, não quero mais essa liderança na minha vida, estou sentindo no meu coração que é meu momento de começar eu mesmo. Isso não é segundo o coração de Deus, é segundo o coração da própria pessoa. E Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Então você tem que fazer parte de um ministério como este, onde os pastores são segundo o coração de Deus. É Deus quem envia, é Deus quem determina, é Deus quem diz o tempo e a hora de trocar, é Deus quem manda para cá, quem traz para lá, é Deus quem faz a obra. Aí você quer ver um pouco mais em Jeremias 3,15? Pastores segundo o meu coração, são aqueles que vos apacentem com ciência. Qual que é o perfil do pastor segundo o coração de Deus? É aquele que apacenta as ovelhas do Senhor com ciência. Ciência, algumas traduções dizem conhecimento. Alguém tem essa tradução? Conhecimento? Pois é. É obrigação de um pastor possuir conhecimento da palavra. Obrigação. Pastor, mas é porque eu conheço um pastor que ele assim, ele não tem conhecimento nenhum. Pois é, eu já começo a questionar por aí se esse tal pastor de fato é um pastor segundo o coração de Deus. Porque se a palavra está dizendo que o pastor segundo o coração de Deus, ele apacenta com ciência, com conhecimento, significa que para apacentar o rebanho de Cristo, tem que ter conhecimento. Conhecimento de quê, minha gente? De quê? Conhecimentos gerais? Conhecimento de história, de física, de matemática, de língua portuguesa, de medicina, de comércio. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. É por isso que alguém que Deus chama, em algum momento a pessoa recebe o chamado, né? Quando ela recebe o chamado, qual é a primeira preocupação que essa pessoa precisa ter? A busca pelo conhecimento. Tem que ser a primeira coisa. Eu estou me lembrando aqui, enquanto eu prego para você, que quando eu era adolescente, eu não trabalhava, eu estudava à noite,
E eu ficava na igreja o dia inteiro, de manhã até 5 horas da tarde. Quando a reunião da tarde terminava, o pastor dava a bênção final, eu pegava minhas coisas e ia para a escola. Eu estudava à noite. E aí eu me lembro que naquele ano o pastor me disse assim: Ademir, esse é o teu último ano no ensino médio, não é? Ano que vem, quando você sair dos estudos, concluir os estudos, eu vou te mandar para a sede para você ser um pastor. Mas antes disso, eu quero que você me ajude nas reuniões durante o dia aqui. Você já está bem preparado, mas você precisa dessa oportunidade. Então faz o seguinte, você faz a reunião de manhã, faz a reunião da tarde, e eu vou lhe dar uma oferta. Eu falei, pastor, mas para que o senhor vai me dar uma oferta? Eu já faço isso, sem receber nada. Ele falou, não, mas dessa vez eu quero te dar. Senti no coração que eu quero te dar. Aí, né, sabe como é, né? Sentiu de dar, a gente sente receber, né? Eu vou ficar insistindo, dizendo que não. Falou que vai me dar, eu falei, tá bom. Aí eu fiz a obra com ele naquele mês, era um mês de dezembro. E terminado o mês, ele cumpriu o que ele prometeu. Ele pegou um valor considerável, sacou no banco e deu na minha mão. Era uma sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro todo, fui para uma rua de São Paulo, chamada Conde de Sarzeda. É perto da Praça da Sé, ali na região central de São Paulo. É conhecido como a Rua dos Crentes. É livraria evangélica de um lado do outro, de um lado do outro, do lado do outro, a rua inteira. Bonito de se ver, você pode passar lá e cumprimentar qualquer um com a paz do Senhor, que ele responde amém. É gente cantando, falando língua estranha, é uma coisa impressionante aquela rua. Eu peguei aquele dinheiro todo e comprei ele todinho de material de estudo. Bíblia de estudo, livros, um monte de coisa, porque na minha cabeça, a coisa mais importante que eu precisava adquirir era conhecimento. Me lembro de não ter comprado nenhuma roupa nova para mim. Fui lá e comprei de Bíblia de estudo, porque Bíblia de estudo custa caro. E eu pensei assim, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, então a hora é agora. Eu vou comprar logo 2. Aí peguei aquele dinheiro, já comprei logo umas 2 Bíblias de estudo, mais livros, mais material. Inclusive eu tenho essas 2 Bíblias até hoje. Já reformei, mas ainda tenho essas Bíblias até hoje. Porque o pastor tem que apacentar o rebanho com ciência, com conhecimento. O pastor não pode ter preguiça de ler a Bíblia, não pode ter preguiça de estudar a palavra, não pode ser aquele pastor que está sempre pregando aquela mesma mensagem, que não busca algo novo da parte de Deus. Entenda, a Bíblia é a mesma e sempre vai ser a mesma, nunca vai ser atualizada. Quem está me entendendo aqui? Se alguém disser que a Bíblia precisa ser atualizada, é falso profeta, viu? E olha que já teve uns malucos por aí dizendo isso recentemente. A Bíblia não precisa de atualização. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós pregamos a palavra com ciência, com conhecimento, Deus ele sempre traz algo de diferente, algo de novo, algo mais profundo. Então é dever do pastor apacentar com ciência, com conhecimento. Mas o versículo 15 diz que além de ciência, o pastor tem que apacentar com inteligência. E aqui entra uma outra coisa. Ciência é no aspecto de conhecimento, de saber, de ler a Bíblia, de entender a palavra. O pastor tem que ler, tem que se alimentar e tem que pregar a palavra. Mas além disso, o pastor precisa ter inteligência. E a inteligência aí é o quê? É a sabedoria no trato com o rebanho, no trato com as pessoas. Porque no rebanho de Cristo tem ovelhas, tem cordeiros e também tem bodes. Sabe a diferença, né? O que é o cordeiro? O cordeiro é o filhotinho. É aquele novo na fé. A igreja de Cristo está cheia de cordeirinhos novos na fé. É aquela alma que a gente acabou de ganhar do mundo.
que veio para a igreja, mas ainda está com a cabeça confusa. Qualquer coisa que a pessoa ouve de alguém, ela já quer se desviar. Ela está o tempo todo sendo ameaçada pelas tentações deste mundo. É um cordeirinho. Aquele cordeirinho tem que ser carregado nos braços o tempo todo. Está no leite ainda. Mas no rebanho do Senhor também tem as ovelhas. A ovelha é o animal já adulto. É aquela que produz a lã. É aquela que reproduz no rebanho. Quem aqui já chegou a ser o status de ovelha? Quem já é ovelha aqui? Já? Você já está na presença de Deus já tem um tempo? Então você já está reproduzindo, já está ganhando almas para Jesus, já está dando frutos no reino de Deus. Mas também tem os bodes, né? O bode é aquele animal mais difícil de lidar, né? Mais teimoso. O pastor guiando uma ovelha é uma coisa, guiando o bode é outra. E tem os bodes? Tem, claro que tem. Você acha que todo mundo na igreja é fácil de lidar? Você não acha que tem uns crentes problemáticos? Você não acha que tem umas pessoas da igreja que às vezes tiram a paciência do pastor? Se não tem, claro que tem. Mas é dever do pastor fazer o quê? Apacentar, cuidar, zelar. Porque cada alma é preciosa, porque foi comprada não com prata, não com ouro, mas com o sangue do Cordeiro. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Eu vou caminhando para o final desta mensagem, mas eu quero ler para você o que Paulo, o apóstolo, escreveu para o jovem pastor Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo está deixando uma igreja na mão desse jovem pastor. E ele não enganou o rapaz, não. O Paulo falou a verdade. Ele contou para o Timóteo o que era ser pastor. E ele falou, o negócio é estreito. Dá trabalho. Tem que buscar, tem que ler, tem que jejuar, tem que ir atrás da ovelha perdida. Tem muito trabalho, mas meu filho, vai ter uma recompensa no final. Vai ter uma recompensa gloriosa. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele está dizendo, Timóteo, eu estou perto de morrer, mas uma certeza eu tenho, eu ainda estou vivo, e a minha recompensa já está reservada. Eu sei que eu tenho uma recompensa na glória por cada igreja que eu já dirigi, e eu sei que para cada igreja que eu ainda vou dirigir, há uma recompensa. Talvez você que está aqui ouvindo esta palavra, nunca parou para pensar na complexidade do ministério pastoral. Hoje, depois de ouvir essa palavra, talvez você tenha entendido um pouco mais o que é o ministério pastoral. Abra comigo aí em Hebreus. Comece a dar valor para o teu pastor. E eu não estou dizendo isso porque o teu pastor sou eu. Estou dizendo isso porque é o que a palavra de Deus ensina. Abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 7. Capítulo 3, perdão. O versículo é que é o 7. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Você estava em Timóteo, né? Só você avançar um pouquinho. Vai avançando aí um pouquinho. Você vai chegar em Hebreus. Capítulo 13, versículo 7, diz a palavra: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha que versículo interessante. Lembrai-vos. Lembrar. Você já reparou que a gente usa o termo lembrar para falar de algo que se foi? Ou de alguém que se foi? É ou não é?
A gente não usa o termo lembrar quando é isso. Ah, eu me lembro da minha avó. Ah, eu me lembro do meu pai. Ah, eu me lembro de quando eu era criança. Lembrar é sempre de algo que se foi. Por que a Bíblia manda você lembrar do pastor? Porque uma hora ele vai. Uma hora ele vai. Uma hora o vento sopra e aí você vai só lembrar. A palavra manda lembrar. Aí manda lembrar do pastor, por quê? Porque ele te falava a palavra de Deus. A melhor lembrança que eu quero que você tenha de mim é essa. Puxa, eu me lembro do pastor Ademir, sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Quero que você lembre de mim por isso. Quero que você lembre de mim por qualquer outra coisa, mas que esta seja a marca que eu deixe dentro de cada um de vocês. Aí a palavra diz, a fé dos quais imitai. O rebanho tem que ter a fé do pastor. Se o pastor disser para a igreja, vamos fazer uma campanha aqui, porque Deus vai operar maravilhas em 40 dias, ou em 7 semanas, ou em 3 dias, ou vamos fazer um culto especial aqui, tal dia, tal hora, ou vamos fazer uma vigília, porque Deus vai operar. A fé do pastor, imite. Que o pastor disser que crê que Deus vai fazer, creia junto com o teu pastor. Quem está me entendendo aqui? Creia junto comigo. Imite a minha fé. Eu tenho uma fé mais madura do que a tua. Eu tenho uma fé mais desenvolvida do que a tua. A minha experiência com Deus me fez amadurecer na fé mais do que vocês. Então imite a minha fé. Anda nas minhas pisadas, segue a minha fé, o que a palavra manda. Aí o versículo ainda diz, atentando para a sua maneira de viver. Quer dizer que o sermão mais eloquente do pastor tem que ser a sua vida. O pastor não pode ser só um pregador. Você lembra que eu te dei uma explicação aqui, que é uma diferença entre o pregador e o pastor. O pregador vem, faz uma pregação linda, mas você nunca viu, você não sabe quem é, você não conhece nada sobre ele, você só ouviu aquela pregação e bateu palma. O pastor não, você convive, você está lá vendo. Então imite a fé e atente para a maneira de viver. E aí o versículo seguinte, ainda no capítulo, versículo 17, diz assim, olha, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Agora a Bíblia está dizendo, obedece o teu pastor. Avisa o irmão do lado aí, diga para ele, obedece o teu pastor. Obedece. Ah, pastor, eu vou ficar obedecendo o homem agora? Ora, se o teu pastor está pregando a palavra de Deus, quando você obedece o teu pastor, você está obedecendo quem, afinal? A palavra de Deus. Se eu estou te pregando a palavra, quando você me obedece, você está obedecendo a palavra. É que tem gente que é rebelde por natureza, né? Tem gente que é teimoso por natureza, aí não gosta de obedecer. Ah não, é que eu tenho a minha própria concepção das coisas, a minha própria ideia, o meu próprio ponto de vista. Mas no reino de Deus existe uma chave que abre todas as portas, que é a obediência. Quando o pastor diz assim, só existe um caminho que leva para o céu, e o nome desse caminho é Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Você faz o quê? Obedece. Toda a igreja de pé, por favor. Eu hoje, como teu pastor, estou te apontando o caminho. O caminho que leva para o céu é Jesus. Não tem outro. Ah, pastor, é porque eu gosto muito da religião católica, dos santos católicos. A minha avó era católica, os meus pais eram católicos, na minha família todo mundo é católico, então eu prefiro o catolicismo. Você pode até gostar mais do catolicismo, mas nenhum santo da igreja católica morreu na cruz por você. Nenhum. O Papa pode colocar qualquer pessoa com título de santo, de santa.
Eu vi no jornal agora que tem mais uma madre brasileira que o Vaticano quer fazer virar santa. Não sei se você viu essa reportagem que saiu no jornal essa semana. Mais uma santa brasileira que o Vaticano está querendo colocar. Mas eles podem colocar quantos quiserem. O único santo, santo, santo que os serafins cantam o tempo todo é o Santo Jesus Cristo, Filho de Deus. É o único santo de verdade. É só Ele. É só Ele que você tem que entregar a tua vida. Feche os teus olhos agora, por favor. Eu quero falar com você que até hoje não entregou a tua vida para Jesus. Você que até hoje não recebeu a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer entregar agora? Quer o seu nome escrito no livro da vida? Quer entrar na cidade santa pelas portas? Quer ter a certeza de que os seus pecados estão perdoados e que você vai ter acesso ao reino de Deus? Obedece o teu pastor, entrega a tua vida para Jesus agora. Não deixa para fazer isso outro dia, não deixa para fazer isso outra hora. Hoje é o dia, esta é a hora. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Recebê-lo hoje como Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora, bem alto junto com a minha. Aqui nesta reunião tem alguém que quer fazer isso? Todos vocês aqui já são salvos? Quem já é salvo, diga glória a Deus. Que bom. Mas e você que está me assistindo? E você que está me vendo aí pelo YouTube, pela televisão? E você que está me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais? Quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo agora como Senhor e Salvador? Esse povo que eu estou pregando aqui em São Luís já é salvo. Já são ovelhas do rebanho do Senhor. Mas você, ovelha perdida, o Pai quer colocar no aprisco dele. O Pai quer te trazer para esse rebanho. Você quer entregar tua vida para Jesus agora? Aí onde você está, não sei se você está em casa, está no trabalho, você pode ajoelhar? Pode fazer uma oração comigo agora? Eu vou dobrar meus joelhos aqui no altar para orar por você. Faça isso agora aí onde você está. Pastor, aqui onde eu estou não dá para ajoelhar agora. Eu estou com fone no ouvido aqui, eu estou ouvindo. Estou prestando atenção, ajoelhar não dá. Dá para pôr a mão sobre o coração? Põe a mão. Dá para repetir esta oração comigo? Feche os teus olhos e ore junto comigo. E vocês que estão aqui, que já são salvos, que já são ovelhas do rebanho do Senhor, estenda a mão para cá e ore. Ore porque tem ovelhas que Jesus está trazendo para o rebanho agora à distância. Ah, pastor, mas se essa pessoa está assistindo, ela não vem para cá. Não importa que ela não venha para cá. O importante é que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E todos nós estaremos apacentados por Ele lá na glória. Um dia todos nós seremos só um único rebanho. Você que está à distância, põe a mão sobre o coração e ore comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu reconheço que eu não posso viver nem mais um minuto longe de Ti. Perdoa agora os meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim na Tua presença. Continue com os olhos fechados que eu vou orar agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor me deu o privilégio de ser pastor. Eu não escolhi, eu fui escolhido. O Senhor me designou para estar aqui apacentando este rebanho que está diante de mim. Mas ao mesmo tempo o Senhor está me dando a honra e o privilégio de falar com esta pessoa que está agora em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, assistindo pela televisão, pela internet, ouvindo pelo rádio, ouvindo pelas plataformas digitais, onde quer que tenha alguém entregando a vida ao Senhor Jesus agora, escreve esse nome no livro da vida. Onde quer que tenha alguém
voltando para a tua casa, voltando para os teus braços. Recebe de volta esse filho pródigo, recebe de volta esta filha pródiga, fortalece esta pessoa para que ela caminhe contigo até o último dia de sua vida, ou até o dia glorioso da tua volta. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você fique firme na fé e caminhe sempre com Jesus.